Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Essa é a pergunta que fazem aqueles que negam o inferno eterno, os aniquilacionistas. Entre eles estão as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Citam a passagem de Judas 7 para dizerem que assim como Sodoma e Gomorra não estão mais queimando, o inferno também não é eterno. Mas será que é isso que o texto está ensinando? Leiamos. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 7. Bem, quem disse que o fogo eterno a que Judas se refere é o fogo que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? A pena de fogo eterno que receberam as cidades diz respeito aos seus moradores, ou às casas, os palácios, a cidade física? Quem se prostituiu? Quem pecou? Os seus moradores. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, que é um paralelo com Judas 7, nos dá a resposta sobre o que aconteceu com os anjos que pecaram, com as cidades de Sodoma e Gomorra e com os seus moradores. Vejamos. Com os anjos, leiamos. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Segundo de Pedro, capítulo 2, versos 4. Com as cidades, leiamos. Se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. Segundo de Pedro, capítulo 2, versos 6. Com os seus moradores, no caso, os ímpios, leiamos. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Segundo de Pedro, capítulo 2, versos 9. Veja que os anjos, que não têm corpos, são seres espirituais, estão em prisões tenebrosas. As cidades e as pessoas, fisicamente, foram destruídas a cinzas. Porém, as almas dessas pessoas, a parte imaterial do ser humano, que não morre, estão mantidas sob castigo, aguardando o dia do juízo. As cidades de Sodoma e Gomorra e os seus habitantes realmente foram destruídos. Vejamos. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Gênesis capítulo 19, versos 24 e 25. Entretanto, a pena de fogo eterno a que Judas se refere diz respeito às almas dos moradores daquelas cidades, porque foram eles que pecaram. Judas está fazendo alusão ao inferno eterno, dito por Jesus. Vejamos. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos
para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versos 41 e 46. Caso esse texto de Judas 7 estivesse ensinando o aniquilamento, isto significaria que os moradores de Sodoma e Gomorra já estariam aniquilados e não iriam ressuscitar para o julgamento final, o que não é verdade. Na verdade, no texto de Judas 7, aparece uma figura de linguagem chamada metonímia, que consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos uma relação de sentido. Vejamos 2 exemplos. O Congresso sancionou uma lei complementar. Quem sancionou a lei? O Congresso propriamente dito ou os membros do Congresso? Os membros, deputados e senadores, ou seja, os deputados e os senadores estão sendo substituídos pela estrutura política física a que pertencem. Outro exemplo. O Brasil sofre com a grande onda de corrupção. Quem é que sofre? Não é o Brasil, o país físico que sofre, mas os brasileiros, os seus moradores. Agora vejamos 2 exemplos de metonímia na Bíblia. Leiamos. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque eles viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Lamentações, capítulo 1, versos 8. Não foi a cidade física de Jerusalém que pecou. Jerusalém representa aqueles que pecaram. Outro exemplo. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, versos 2. Quem se prostituiu não foi a terra literalmente, mas os seus moradores. A terra representa os seus habitantes, assim como no texto de Judas 7, Sodoma e Gomorra representam os seus moradores. Portanto, esse é mais um exemplo de uma má interpretação que fazem os aniquilacionistas para defenderem aquilo que creem.